Fala galera, aqui é o Luiz e antes de qualquer coisa já vou te avisar. No comentário fixado tem um link de uma camisa da seleção com um preço muito bom, então dá aquela conferida depois. Agora já deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você acha, porque o tema de hoje é polêmico e merece debate. Endrick ou Neymar? Quem tem mais chance de estar na lista do Carlo Ancelotti? A gente está falando de dois jogadores em momentos completamente diferentes da carreira, e isso já muda toda a análise. De um lado, Neymar, um dos maiores talentos da história recente do futebol brasileiro, consolidado, decisivo, mas cercado por lesões e questionamentos físicos. Do outro, Endrick, um jovem em ascensão, cheio de energia, com fome de protagonismo e ainda escrevendo sua história. Quando a gente fala de peso dentro da seleção, não tem como fugir. Neymar ainda é o nome mais influente. Mesmo sem estar em campo em vários momentos recentes, ele continua sendo a referência técnica e emocional do time. Isso não é só pelo que ele joga, mas pelo que ele representa dentro do grupo e até para os adversários. Só que esse peso também cobra um preço. Neymar carrega uma responsabilidade gigantesca e muitas vezes isso vira pressão. A seleção já ficou dependente dele em vários ciclos, e isso acabou sendo um problema quando ele não esteve disponível. Então, ao mesmo tempo que ele pesa mais, ele também expõe mais a fragilidade do sistema. Endrick entra exatamente nesse cenário como uma alternativa que pode quebrar essa dependência. Ele ainda não tem o mesmo peso, nem de longe, mas traz algo que o Brasil vem precisando: intensidade, movimentação e uma mentalidade mais direta. Ele não precisa ser o dono do time, e isso pode ser uma vantagem. Se a gente comparar responsabilidade, Neymar está em outro patamar. Ele é o cara que decide, que chama o jogo, que assume a bronca. Já Endrick ainda é protegido, entra sem essa carga absurda e pode jogar mais leve. E isso, em alguns contextos, faz muita diferença dentro de campo. Agora, sendo bem crítico, Neymar já mostrou inúmeras vezes que pode decidir jogos grandes, mas também já deixou a desejar em momentos-chave, seja por lesão ou por não conseguir carregar o time sozinho. Isso cria uma dúvida legítima sobre até que ponto ele ainda pode ser o centro de um projeto de seleção. Endrick, por outro lado, ainda não foi testado em alto nível internacional com a mesma intensidade. A gente vê talento, vê personalidade, mas ainda não dá para cravar como ele reage sob pressão extrema. Existe um risco claro de expectativa inflada, algo que o futebol brasileiro já viu acontecer antes. Quando falamos de quem pode ser mais decisivo hoje, a resposta ainda pende para Neymar, pela experiência, pela leitura de jogo e pela capacidade de decidir em um lance. Mas essa vantagem não é mais tão confortável quanto já foi. A diferença está diminuindo, e isso é evidente. E aí entra um ponto importante: momento físico. Neymar vem de lesões sérias e precisa provar que consegue manter regularidade. Já Endrick está em plena ascensão física, com explosão, velocidade e resistência. Em um futebol cada vez mais intenso, isso pesa, e pesa muito. No fim das contas, essa disputa não é só técnica, é também estratégica. O que o treinador quer para o time? Um jogador consolidado, mas com incertezas físicas, ou um jovem em crescimento que pode oferecer mais intensidade, mas ainda sem total comprovação? Daqui a pouco eu vou aprofundar ainda mais essa comparação e começar a desenhar quem realmente sai na frente nessa corrida. Seguindo nessa análise, a gente precisa olhar com mais frieza para o encaixe tático dentro da seleção. Neymar é um jogador que precisa de liberdade, que rende melhor quando o time gira em torno dele, com bola no pé e espaço para criar. Isso exige uma estrutura que muitas vezes limita outras peças do elenco. Já o Endrick é praticamente o oposto nesse sentido. Ele é um atacante mais vertical, que ataca espaço, pressiona a saída de bola e não precisa monopolizar o jogo para ser efetivo. Em um modelo mais moderno e coletivo, isso pode agradar muito mais um técnico como Carlo Ancelotti. Outro ponto importante é o comportamento sem bola. Neymar, ao longo da carreira, nunca teve como principal característica a intensidade defensiva. Ele pode até ajudar, mas não é algo natural do jogo dele. Endrick, por ser mais jovem e já vindo de uma formação mais atual, tende a oferecer mais nesse aspecto. E isso não é detalhe. No futebol atual, principalmente em seleções, quem não participa defensivamente acaba virando um problema.
Um time desequilibrado dificilmente compete em alto nível, e isso pode pesar muito na decisão de um treinador. Falando de mentalidade, Neymar já passou por praticamente tudo no futebol. Pressão absurda, críticas, lesões, títulos e frustrações. Isso dá a ele uma casca que poucos jogadores têm, mas também traz desgaste, tanto físico quanto psicológico. Endrick, por sua vez, ainda está construindo essa mentalidade. Ele mostra a personalidade, não se esconde, mas ainda não foi colocado em situações realmente extremas em nível de seleção principal. Existe uma incógnita aí, e ignorar isso seria ingenuidade. Agora, se a gente olhar para o futuro da seleção, Endrick claramente representa um projeto a longo prazo. Ele pode crescer dentro do ciclo, ganhar experiência e chegar mais pronto em grandes competições. Neymar, por outro lado, está em um momento de transição na carreira. Isso não significa que Neymar está descartado, longe disso, mas significa que ele precisa provar mais agora do que já precisou em outros momentos. O status dele já não garante automaticamente uma vaga sem questionamentos. Outro ponto crítico é a questão da adaptação ao grupo. Um time que gira em torno de Neymar pode ficar previsível. Já um time com Endrick tende a ser mais dinâmico, com menos dependência individual e mais variações ofensivas. E aqui entra uma provocação importante. Será que a seleção brasileira precisa continuar sendo o time do Neymar? Ou está na hora de virar a página e começar uma nova era, mesmo que isso signifique abrir mão de um dos maiores talentos da sua geração? Quando a gente fala de decisão em jogos grandes, Neymar ainda entrega mais garantias, isso é fato. Mas o futebol não vive só de histórico, vive de momento. É nesse quesito, a balança começa a oscilar de forma mais equilibrada. Então, colocando tudo na mesa até aqui, Neymar ainda tem mais peso, mais responsabilidade e mais capacidade comprovada de decisão. Mas Endrick traz intensidade, frescor e uma adaptação maior ao futebol moderno. E isso começa a incomodar a hierarquia tradicional da seleção. No próximo conjunto de parágrafos, eu vou entrar na parte mais decisiva dessa discussão. Quem realmente o Carlo Ancelotti convocaria hoje, considerando perfil, momento e o tipo de time que ele costuma montar? Agora entrando no ponto mais direto e talvez mais polêmico dessa discussão. O perfil de escolha de Carlo Ancelotti. Ele não é um treinador que se prende apenas a nome ou história. Ao longo da carreira, sempre valorizou o equilíbrio, momento e principalmente adaptação ao sistema de jogo. Se a gente olhar para os times que ele montou, raramente ele construiu algo totalmente dependente de um único jogador. Mesmo quando teve craques como Cristiano Ronaldo, o sistema coletivo era forte o suficiente para sustentar o desempenho. E isso já dá uma pista importante para essa análise. Neymar, apesar de ser um talento absurdo, exige um tipo de jogo mais centrado nele. E isso pode ser um ponto de conflito com a ideia de um time mais equilibrado e funcional. Ancelotti gosta de liberdade criativa, mas dentro de um sistema organizado. E esse encaixe com Neymar nem sempre é simples. Endrick, por outro lado, pode se adaptar mais facilmente a diferentes funções. Ele pode jogar mais centralizado, aberto, atacar a profundidade, pressionar alto. Essa versatilidade é algo que treinadores europeus valorizam muito, especialmente em torneios curtos como Copa do Mundo. Mas não dá para ignorar o fator experiência. Em jogos grandes, decisões importantes, o histórico pesa. Neymar já decidiu partidas em alto nível, já enfrentou pressão absurda e sabe lidar com esse tipo de cenário. Endrick ainda está construindo esse repertório. Só que existe um detalhe crucial. Ancelotti também valoriza jogadores em bom momento físico e competitivo. E nesse ponto, Neymar chega com uma desvantagem clara. Lesões recentes colocam uma interrogação enorme sobre sua capacidade de manter sequência. Endrick chega no caminho oposto. Ritmo alto, evolução constante e sem o desgaste acumulado de anos no topo. Para um treinador que precisa de resposta imediata dentro de campo, isso pode ser determinante. Outro ponto que pesa é o impacto dentro do grupo. Neymar naturalmente vira o centro das atenções, o que pode ser positivo ou negativo dependendo do contexto. Endrick ainda não tem esse peso político dentro do elenco, o que pode facilitar uma gestão mais equilibrada do grupo. E sendo bem direto, Ancelotti não tem histórico de se prender a hierarquias rígidas.
Se ele entender que um jogador mais jovem entrega mais dentro da ideia de jogo, ele vai escolher sem hesitar. Nome não entra em campo, desempenho entra. Agora, se a gente colocar na balança tudo que foi discutido, peso, responsabilidade, momento, encaixe tático e condição física, a disputa fica mais apertada do que muita gente imagina. Não é mais aquela escolha óbvia de anos atrás. Neymar ainda é mais decisivo em teoria, ainda carrega mais história e mais respeito internacional. Mas Endrick oferece algo que pode ser mais valioso nesse momento: intensidade, adaptação e menos dependência estrutural. E aí vem a conclusão que muita gente talvez não espere. Hoje, pensando no perfil de Carlo Ancelotti e no que ele costuma priorizar, Endrick tem uma leve vantagem nessa disputa. Não por ser melhor jogador, ainda não é, mas por encaixar melhor no tipo de time que pode ser construído. Isso não significa que Neymar está fora. Muito pelo contrário. Se estiver saudável e em bom nível, ele sempre será uma opção fortíssima. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não é mais uma escolha automática. No cenário atual, a convocação tende a premiar quem entrega mais dentro de campo hoje, não quem já entregou no passado. E nesse critério, Endrick começa a ganhar terreno de forma real. Agora eu quero saber de você. Você levaria a experiência e o talento do Neymar ou apostaria na energia e no crescimento do Endrick? Comenta aí, porque essa discussão ainda vai longe e pode definir o futuro da seleção brasileira.